Senhor, nós precisamos criar e tomar uma determinada ação mediante ao nosso problema ou à nossa dificuldade. Jesus está exercendo o seu ministério, sai de Cafarnaum, passa em Naim. À medida que ele chega numa determinada cidade, a Bíblia diz que se apresenta diante dele um certo homem por nome Jairo. E a Bíblia diz que, à medida que esse homem tem contato com Jesus, ele explica o problema que ele está vivendo. E esse detalhe é interessante, é que todos os milagres, ou todas as experiências que Jesus está tendo no seu ministério, com as pessoas que estão sendo curadas, Jesus, ele de certa forma, exige um certo contato. Ele tem um diálogo com essas pessoas. O próprio Jairo é a prova disso. Ele explica para Jesus a sua necessidade. Ele fala para Jesus aonde está o seu problema. Ele mostra para Jesus o que de fato ele está precisando. Obrigado, Bíblia. Para poder Jesus entrar e intervir na necessidade que ele tem. E na medida que ele explica para Jesus, ele está indo em direção à casa de Jairo, para poder curar a sua filha. A sua filha está enferma, e à medida que ela está enferma, o texto enfatiza e diz que ela está à beira da morte. Mas à medida que Jesus está indo em direção à casa deste homem, a Bíblia diz que uma mulher vai aparecer no cenário. Você conhece muito bem a história dessa mulher? Essa mulher há 12 anos, não são 12 segundos, 12 minutos, não são 12 dias ou 12 semanas. Essa mulher está há 12 anos padecendo de uma certa necessidade, de um fluxo hemorrágico. E eu fico imaginando como é que deve ter sido difícil para essa mulher saber que ela estava viva, saber que ela podia se locomover, mas que de certa forma ela estava vetada do convívio social devido à necessidade que ela tinha. É bem sabido de todos que a cultura para esse tempo, o próprio livro de Levítico, as leis estabelecidas por Moisés, deixa bem claro que à medida que uma mulher, ela ultrapassava o período do fluxo de sangue, ela deveria ser separada. E isso é muito desconfortável. E esse período durava aproximadamente 7 dias. Nós não estamos falando de uma pessoa que está há 7 dias vivendo uma experiência. E isso confrontou a minha alma. Isso me confrontou, porque muitas das vezes existem problemas que nós atravessamos na vida, que por um pequeno detalhe, por um determinado período de tempo, a gente já quer largar, a gente já quer parar, a gente já quer desistir e não quer dar continuidade para tentar vencer o problema, para vencer a dificuldade. Mas essa mulher me mostra um ato de perseverança, alguém que diante de tanta dificuldade, de tanto problema, não desistiu e não deixou de acreditar que o seu problema poderia ser resolvido. E à medida que o texto vai tomando uma proporção, a Bíblia deixa bem claro que há 12 anos ela está sofrendo esse fluxo hemorrágico. E isso é desconfortável, porque o texto diz que ela gasta tudo que tem, ela investe tudo que tem, ela entrega tudo que tem para poder resolver aquele problema, e aquele problema de certa forma não é resolvido. E sabe qual é o problema muitas das vezes? É que a gente gasta muito recurso buscando coisas aqui na terra, quando na verdade nós já poderíamos ter resolvido o nosso problema, falando de fato para quem pode resolver. O texto não me dá margem, mas eu fico pensando o que supostamente poderia ter acontecido com essa mulher, porque o texto diz que se ouviu falar sobre Jesus, e eu fico imaginando ela naquela situação, separada da sociedade, as pessoas que estavam ali naquela região junto com ela, ou que também de certa forma sofria de uma determinada enfermidade, seriam as pessoas que estavam ali conversando com ela, e eu fico me perguntando, como é que eu posso conversar com uma pessoa que está vivendo a mesma situação que eu, e passar para ela a minha necessidade, e ela de certa forma liberar uma palavra sobre a minha vida, para eu poder tentar suprir o meu problema. O problema é que, às vezes, a gente fala muito dos nossos problemas para quem não pode resolver. E para mim, diante desse cenário, eu montei um contextozinho e vou te dar pelo menos 3 passos para poder te ajudar a vencer um problema ou uma circunstância, através da conduta dessa mulher. A primeira coisa que eu entendo que ela fez para poder sair dessa situação, foi dar ouvido para quem poderia
dar uma direção para o problema que ela estava atravessando. Você não precisa ficar contando o seu problema para pessoas que não têm estrutura ou capacidade de resolver o teu problema. São 12 anos de sofrimento, são 12 anos numa circunstância ou numa situação em que a medicina já tinha desconhecido, todo o investimento que já tinha já foi feito, mas é só ouvir falar de Jesus, que as coisas começam a mudar. E eu não sei se você já ficou perto de alguém que, independente do problema que ele esteja atravessando, mas quando você chega perto dele, ele sempre tem uma palavra de direção, e talvez essa pessoa, ela não vai te levar até Jesus, mas ela vai te motivar. Como eu falei, a fama de Jesus já era muito grande nessa cercania, mas isso confronta demais a minha alma, saber que uma pessoa em determinada situação ainda tem condição de acreditar que alguém pode resolver o problema dela. E isso me faz entender que todas as vezes que eu fico insistindo, tentando resolver as coisas do meu jeito, tentando gastar os meus recursos, parece que o problema vai tomando mais tempo, parece que o problema vai ficando maior, parece que o problema vai ficando mais longo, e a gente não consegue resolver o problema. Mas foi num dia desse, e talvez esse dia seja hoje, aqui nessa manhã, como já foi falado, Jesus, ele está dentro desse ambiente, e ele já está pronto para ouvir o que você precisa falar para ele. Sabe por quê? Isso é interessante. O cenário é muito desconfortável. Ela não tem condições de resolver esse problema. Só que a primeira coisa que eu aprendo é que para eu poder viver um milagre da parte de Jesus, eu preciso me aproximar dele. Não dá para receber milagre de Jesus sem se aproximar dele. Eu preciso me aproximar de Jesus para poder ter um contato com ele. Se eu não se aproximar de Jesus, não tem condição. Não adianta ficar só no ouvir. Sabe por quê? A Bíblia diz, olha o que o texto vai dizer. Eu vou ler junto, eu vou ler aqui para você poder entender. Vamos lá. E então certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e dependendo de tudo, e despedindo tudo quanto tinha, não lhe aproveitando, isso antes indo a pior, porque cada vez que essa mulher tentava encontrar recurso para poder resolver o problema do jeito que ela imaginava ser correto, porque eu também não vou dizer que o meio que ela está procurando é errado, mas ela já poderia ter resolvido esse problema. À medida que ela vai tentando resolver o problema do jeito dela, o texto diz que pior vai ficando. À medida que ela tenta resolver o problema, a situação vai ficando pior. E tem certas situações na nossa vida que Jesus permite a gente se esgotar, para a gente poder entender que só o altar pode resolver o problema. Só o altar pode resolver esse problema que você está passando. Aí escuta. E que havia padecido muito, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele. E escuta isso. À medida que essa mulher, ela vai romper, depois que ela ouve falar que Jesus pode sarar, pode curar, pode libertar, pode transformar, ela toma uma atitude. E que atitude é essa? Romper o medo. Nós estamos vivendo numa sociedade que está aprisionada pelo medo. Pessoas que não conseguem tomar decisões, pessoas que não conseguem se mover da situação atual, porque tem medo. E qual é o medo que ela está enfrentando? Medo do que vão falar, medo do que vão pensar, medo do que vão me criticar, medo do que vão apontar. Mas eu aprendo uma coisa com essa mulher: independente do medo que você esteja atravessando, atravessa esse medo, rompe esse medo, não liga porque as pessoas estão falando. E eu não digo somente a nível de uma pessoa que está sofrendo uma enfermidade, eu estou falando para pessoas também que esse ano entrou o ano com alguns projetos, mas ainda não conseguiu superar, sair desse estado de inércia, porque está com medo do que vão pensar, com medo do que vão falar, com medo do que vão apontar, e estão dominadas por esse ambiente de medo. A lei deixa bem claro, ela não podia se conectar com aquela multidão, até porque se ela tivesse um relacionamento com as pessoas que ali estivessem, ela poderia contaminar as pessoas. Isso era parte da lei, mas eu acho isso lindo,
alguém que não está preocupado com medo do apontar, do julgar, e vai romper as suas dificuldades para poder receber o milagre. Você consegue entender isso? Que você não pode andar com medo do que vão falar, com medo do que vão pensar, com medo do que estão pensando ao teu respeito. Que Jesus está falando contigo nessa manhã: rompe essa estrutura de medo e vem para perto de mim. Eu estou pregando para as pessoas aqui essa manhã que Deus tem propósito, que Deus tem projetos, mas não consegue se locomover porque estão com medo. Mas Jesus está aqui nessa manhã dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, rompe esse medo que eu vou te ajudar. Fala comigo do teu projeto, fala comigo da tua dificuldade, porque eu tenho uma palavra de direção para a tua vida essa manhã. O medo não vai te paralisar, o medo não vai colocar um ponto final. Essa situação que você está vivendo não vai parar o que Jesus tem para a tua vida. Só que o que me chama a atenção é saber que quando essa mulher ela vai se aproximar de Jesus, o texto deixa bem claro que ela vai se aproximar por detrás. E esse é um detalhe interessante, porque dentre os evangelhos sinóticos, todos eles têm a intenção de enfatizar essa narrativa, e aproximando-se por detrás. E a pergunta que eu te faço essa manhã: será que o Jesus que a gente se relaciona é o Jesus que quer ter contato se aproximando por trás? E a nossa geração está vivendo uma certa dificuldade, pastor Geraldo, é que a gente quer um milagre, mas quer se aproximar por detrás. Porque à medida, olha o que o texto vai dizer, a Bíblia diz que ela se aproximou e ela mentalizou, além de ela ter saído do estado de medo que ela estava vivendo, da situação que ela estava passando, Rodrigo, ela mentalizou o milagre dela. Ela ouviu falar sobre Jesus. Está passando alguém aí que pode resolver o teu problema, que pode resolver a tua situação. Só que além dela romper o medo, ela cria aqui dentro, e tem muita gente presa na mente, que não consegue superar os seus obstáculos, porque não consegue tomar uma decisão. Essa manhã é a manhã de você tomar uma decisão, e entender que o altar pode curar os teus problemas, pode resolver os teus problemas, mas você precisa entender que você precisa tomar essa decisão, a decisão de começar a criar o teu milagre na sua mente, a decisão de começar a criar o seu milagre no campo onde ninguém está vendo. Começa a colocar na tua mente, a tua família aqui no altar aceitando Jesus, começa a colocar na tua mente a tua família sendo salva, começa a colocar na tua mente que esse projeto que Deus colocou no teu coração para o ano de 2023 vai dar certo. Para de ficar com medo, recluso, com medo dessa situação que você está vivendo. Jesus é maior do que o teu problema, Jesus é maior do que a tua situação, Jesus é maior do que essa circunstância que você está atravessando. Ela rompe o medo, ela mentaliza, e eu te falo com propriedade, eu vivi uma fase da minha vida que eu tive a necessidade de fazer terapia, pastora, porque eu percebi que eu tinha algumas dificuldades. A gente está aqui dentro da igreja desde 8 horas da manhã, na reunião que teve com a liderança, e a minha esposa, ela falou algo interessante. Ela falou que na experiência, quando eu congreguei, já fazem 10 anos que eu congrego nessa casa, os 2 primeiros anos que eu tive de experiência dentro dessa casa, para mim não foi tão favorável. Só que eu não conseguia compreender que o problema não estava nas pessoas, o problema estava em mim. A dificuldade de poder se relacionar com pensamentos formados que eu achava ser correto. Uma mentalidade de alguém que estava preso numa situação, que não conseguia avançar, porque tinha medo. E sabe o que eu fiz? Eu não fiquei naquela situação. Eu falei: eu vou buscar ajuda. Eu ouvi falar. E eu falei: Jesus, eu preciso de um meio para poder resolver esse problema. E ele falou: vou te dar uma direção. E qual foi a direção? Fui fazer terapia. E não é feio não. Feio é ficar preso a essa situação, sem conseguir colocar o teu potencial para fora, e ajudar e curar pessoas. Feio é você ficar nessa situação, e não avançar, não se envolver, porque você tem pensamentos formados a respeito de determinadas coisas.
E sabe o que eu entendi? Que eu precisava escutar algumas pessoas me orientar para algumas coisas que eu achava ser correto. E eu falei, eu preciso mudar esses comportamentos. Eu preciso mudar esse conceito. E sabe o que eu fiz? Eu fui buscar uma terapia, fui buscar ajuda. Eu precisava resolver esse problema. E o comportamento, o testemunho dessa mulher me confrontou muito. Porque às vezes a gente atravessa problemas e a gente quer desistir, a gente quer parar. A gente prefere, em vez de resolver o problema, colocar a culpa dos nossos problemas nos outros. Quando na verdade ela está sendo um exemplo. Essa situação que você está vivendo não vai te parar. Eu vim essa manhã ser boca de Deus para a tua vida. O teu ano de 2023 será um ano de cura, um ano de libertação. Eu profetizo sobre a tua vida, que esse problema que você está vivendo, ele não vai te parar. Jesus está aqui, Ele vai te curar. Mas escuta isso, a Bíblia diz que ela se aproxima por detrás de Jesus. Ela mentaliza o milagre e ela toca. À medida que ela toca, ela é curada. Eu escolhi o Evangelho segundo o ponto de vista de Marcos, porque ele teve uma colocação mais precisa. Porque ele fala que à medida que ela toca em Jesus, ela é curada. E à medida que ela é curada, o texto vai dizer que Jesus, ele relata, Pedro está próximo a ele, e ele cercado por uma grande multidão, todo mundo apertando Jesus ali naquela situação, e à medida que ela toca nele, ele sente. Aí ele vai enfatizar e ele vai dizer, alguém me tocou. E as pessoas que estavam, os discípulos que estavam ali à volta, não conseguiam entender o que Jesus está querendo dizer, que de certa forma alguém havia lhe tocado. E aqui eu entendi que em determinadas multidões que a gente se inclui, Jesus sabe quem toca nele. E em determinadas situações e multidões que a gente se encontra, Jesus sabe quem toca nele. Jesus sabe quem se relaciona com ele. Só que Pedro não entende. Pedro não estava compreendendo o que estava acontecendo ali. E eu entendi que para esse ano de 2023, eu não posso fazer parte da geração que toca e vai embora e recebe o milagre. Eu preciso fazer parte da geração que toca e permanece. E por que toca e permanece? Porque Jesus é muito enfático. Você se lembra do homem que estava dentro da sinagoga? Que Jesus falou para ele assim, vem para o meio. O homem da mão ressequida, acredito que todos aqui conheçam. E Jesus fala para ele, mostra para mim o teu problema. Porque o Jesus que entende que se a gente toca nele, tem que ter relacionamento. Porque à medida que aquele homem chega diante de Jesus e expõe, é a mesma coisa que está acontecendo dentro desse cenário. Ela poderia sair curada. O texto diz que ela se sentiu curada daquele fluxo. Mas à medida que ela vira as costas e vai, Jesus fala, alguém me tocou. E à medida que ele procura alguém, ele sabia que alguém havia sido curada por ele. Sabe o que eu aprendi aqui? É que Jesus não quer curar somente o físico, não. Jesus quer curar a tua alma também. E sabe por que Jesus quer curar a tua alma? Que ele pede, à medida que ela se manifesta dentro do ambiente e ela fala para Jesus, ela vem adorando, ela vem por baixo e ela fala para Jesus o que está acontecendo, ela se expõe diante da situação. Isso daqui é lindo. Ela está falando, ela está se expondo diante de alguém que tem a solução para resolver o problema dela. E isso me faz entender que Jesus é um Deus de relacionamento. Não é? Ele não quer que a gente toque nele e vá embora. Ele quer que a gente toque e permaneça para poder se relacionar com ele. E à medida que ela toca e é curada, ele fala, agora eu preciso continuar o próximo estágio. Confessa para mim onde está o teu problema. Fala para mim onde é que está o teu problema. Abre teu coração para mim nessa manhã. E eu não sei o que você veio aqui nessa manhã buscar, mas o Senhor colocou desde ontem essa palavra no meu coração. Eu sou o suficiente para curar esse problema que você está atravessando. Mas entenda uma coisa, não fique diante da geração que toca e vai embora. Fica com a geração que vai tocar e vai permanecer. Essa manhã tem cura para a tua vida, tem cura para a tua alma, tem cura para o teu corpo. Jesus, ele não quer que você seja uma geração que toca nele e vai embora. Toca, mas permanece, toca, mas se relaciona e fica com ele. Escuta, e eu já estou indo para o final para a gente poder fechar. E eu queria que você já fosse se preparando,
para você já caminhar, pensar direitinho, já vir aqui no altar que a gente vai orar. À medida que a história vai tomando de fecho, o pastor Felipe, a Bíblia diz que depois que ela é curada, que ela confessa, ela toca e é curada. Isso é muito poderoso. Ela cria o próprio milagre que ela precisa, entendendo que só bastava se aproximar de Jesus. Era só ir até Jesus que o problema ia ser resolvido. Mas Jesus muitas das vezes se compadece da nossa necessidade e não quer tratar somente ali na esfera por cima, Ele quer tratar o problema no trauma. E Ele fala, você pode até sair curada do teu corpo, mas eu vou curar a tua alma também. E à medida que ela confessa para Jesus, o texto diz, e aqui eu fecho, olha o que o texto vai dizer, versículo de número 31, não, 31 não, e logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse que alguém tocou nas minhas vestes. Versículo de número 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Ou seja, a conduta é dela diante do problema que ela estava enfrentando, e o posicionamento dela diante da situação foi o suficiente para ela poder ser curada. Mas olha o que Jesus vai dizer para ela, filha, a tua fé te curou, vai em paz, e seja curada do teu mal. Sabe o que eu entendo? É que além de Jesus te curar essa manhã, eu não sei qual é o fluxo de sangue que está na tua vida, eu não sei se é fluxo financeiro, eu não sei se é fluxo na tua saúde, eu não sei se é fluxo na tua família, eu não sei onde está o teu problema, mas essa manhã tu vai receber paz. Essa manhã Jesus ele vai te dar paz, e esse problema que se diz ser mal, ele não vai ter mais propriedade sobre a tua vida. Você crê nessa manhã? Você acredita que Jesus está dentro desse ambiente e que Ele pode curar além daquilo que você imagina? Existem alguns traumas e eu tenho certeza que você sabe que existem alguns problemas que insistem a continuar sendo carregado pela tua vida, mas Jesus está dizendo aqui nessa manhã, eu vou te curar nesse altar. Eu queria conhecer você aqui nessa manhã. Vem cá, Ministério de Louvor, me ajudar. Eu queria conhecer você aqui nessa manhã. Não é para aceitar Jesus não. Você que há muito tempo vem padecendo de um problema. Eu não sei se é na tua área financeira, eu não sei se é na tua área física, eu não sei qual é a área, mas vem tocar nesse altar. Vem gerar o teu milagre nessa manhã. Eu não sei se é uma libertação que você precisa. Eu não sei aonde está o teu problema, mas toca aqui nesse altar. Vem ativar a tua fé. Toca nesse altar crendo.